Imagine um casal, você convivendo com ele e não há compreensão. Tem como durar? Tem como ir à frente? Tem como dois caminhar juntos se não houver entre eles acordo, diz a Bíblia? Não tem. Então, essa falta de compreensão é muito difícil. E quando dizemos isso em relação a Deus, aí se torna bem mais grave, né? Bem pior. Então, a má compreensão, ela nos deixa com muitos problemas. Isso em todas as áreas da vida. No lar, no trabalho, na escola, na igreja. A má compreensão. Tem gente que chega a sair da igreja porque não compreendeu. Porque o pastor, um irmão, foi mal entendido. E a pessoa não tem humildade suficiente para tentar entender, para tentar compreender o outro. Às vezes você escuta mal uma coisa e você já quer ter uma reação de imediato, de revidar aquilo. E eu sei que tem pessoas, e às vezes as pessoas revidam uma coisa que ela escutou errado. Não foi aquilo. Mas ela, por ter entendido daquela maneira, ela já revida automaticamente. Não tenha paciência, a graça, para tentar entender, será que fulano falou isso mesmo? Tem horas, tem momentos que você não tem que ouvir o que pessoas dizem. Você tem que fingir que ouviu. Saul fez isso. Foi uma das poucas coisas sábias que ele fez. Ele fez isso. Ouvidos moucos. Uma vez eu estava levando uma pessoa dentro do carro, eu levei ela num local muito, muito distante, muito difícil, 50 quilômetros daqui. Uma pessoa crente. E essa pessoa me disse algo. Eu falei, eu não acredito. Você fazendo um favor. Mas ali eu fingi que não ouvi. E continuei tratando ela bem do mesmo jeito. Imagine quando você ouve uma coisa que não compreendeu direito e você interpretou mal, aí já quer revidar. Como é que um casamento desse dura? Como é que esse relacionamento, essa amizade, o que for, como é que isso vai adiante? A má compreensão, o que eu quero dizer, nos deixa com muitos problemas. Quando nós compreendemos mal, aquilo coloca a pessoa em problema. E aqui Davi, né? Deus falando aqui através de Davi, de Israel, que não compreendeu os milagres de Deus, os propósitos de Deus, quando os tirou do Egito. Agora, compreender mal não é só dizer assim, eu não ouvi o que ele disse. Não. Compreender mal é você ouvir, mas você distorcer aquilo de alguma maneira. Você não assimilar, não compreender, interpretar mal aquilo que foi dito. E foi exatamente isso que aconteceu com Israel. Por isso Israel se comportou daquele jeito, tão rebelde contra Deus, porque não compreendeu o que Deus tinha feito. Não compreendeu os seus milagres, não compreendeu o seu propósito. E é assim conosco, é assim com você. Agindo mal porque não compreende a Deus. Não compreende o seu propósito, não compreende a sua palavra, não compreende a sua vontade, e age rebelde, de uma forma rebelde. Porque Deus está sendo mal compreendido. Eles não compreenderam, eles dizem aqui, nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, ou seja, para tudo aquilo que o Senhor fez, não atentaram, não entenderam.
não alcançaram. E Deus, Ele deseja ser compreendido por nós. Deus, Ele deseja. Mas se houver soberba no nosso coração, se houver orgulho, a gente não vai compreender a Deus. A gente não vai entender. E o mal entendido, ele não justifica o erro. Ah, eu errei porque eu não entendi. Mas aquele erro vai ter uma consequência. A gente tem uma responsabilidade para com Deus de compreendê-lo. Porque se você não compreende, você não entende o propósito, você erra porque você não entende, ou não procura entender e compreender, isso não vai justificar o teu erro. Não justifica. Eu, por exemplo, falo para o meu filho aqui, não põe o dedinho na tomada, filho, senão você toma um choque. Não enfia um prego lá dentro, não enfia um grampo, uma tesoura. E ele vai e faz exatamente o que eu disse para ele não fazer. E toma aquele choque bem gostoso. E depois ele vem dizer para mim, ah, pai, mas eu não entendi. Filho, você não entendeu, mas o choque você levou, né? Eu não entendi, mas a consequência, ela virá. Então aqui Israel não compreendeu o Senhor. Os seus milagres, as suas maravilhas, Ele ter aberto o mar e o povo ter atravessado ali como se fosse num deserto seco. Deus agindo sobrenaturalmente por amor, para engrandecer o seu nome em seu povo. Olha os propósitos dele para Israel, que Israel não entendeu. Gente, que privilégio um povo ser escolhido por Deus, para que o nome dele seja engrandecido e conhecido através desse povo. Esse povo é você. Esse povo foi Israel. E o povo não compreender e não valorizar isso. Não compreender a sua misericórdia, o seu amor. Você está aqui nessa noite, isso é fruto da misericórdia e do amor de Deus para com a sua vida. Eu estar aqui nessa noite em pé, isso é fruto da misericórdia e do amor de Deus para a minha vida. Eu não tenho dignidade nenhuma, e nem sou melhor que você em nada. Mas estamos aqui nessa noite porque Deus nos amou. E eles não compreenderam aquilo. E é interessante que ali, hoje nós podemos ver tantas coisas, o que representou aquilo, entender e ver os caminhos de Deus, como por exemplo, a travessia no mar foi o batismo. Paulo revela isso e mostra ali em 1 Coríntios 10, que a travessia do mar foi o batismo nas águas, onde todo aquele que nasceu de novo tem que passar e receber. Paulo mostra que aquela nuvem, aquela coluna de fogo que acompanhava, era o Espírito Santo, que guiava o povo e que tem que nos guiar em toda a verdade, na vontade de Deus. E que estava ali sobre o povo em forma de uma coluna de fogo, em forma de uma nuvem, os guiando, os conduzindo. Entenda isso, Deus quer te conduzir em toda a verdade. E a única verdade está em Deus, não em nós, nem nas religiões, nem nas igrejas, mas em Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ele é a verdade. Mas o povo lhe compreendeu mal. E é interessante como Deus é tão mal compreendido pelos incrédulos. Porque aqueles já não desejam compreender. Eles já não desejam.
pessoa, quando é incrédula, ela já coloca logo uma barreira. Não quero nem saber. Não, o que é isso? Eu não creio nisso. Eu não aceito isso. E como uma pessoa dessa vai compreender se ela mesma já se fechou em si mesma? E não aceita explicações, e não aceita a palavra de Deus? Não aceita o convite do Senhor? Está fechada em si mesma? Como? Que chances e possibilidades ela tem de compreender a Deus? Conforme ela pensa? Será que a minha esposa é conforme eu penso? Será que a pessoa que está ao seu lado é conforme você pensa? Ou você tem que compreender ela, a pessoa, e ela vai ter que te dizer para você e te mostrar quem ela é? Agora as pessoas não, elas querem que Deus seja como elas pensam. E elas não veem que cegueira que elas caminham, que elas andam. Porque Deus é que tem que mostrar para elas quem Ele é. Deus é que tem que dizer para vocês quem Ele é. Deus é que tem que revelar. E se você não estiver aberto para isso, você nunca vai compreendê-lo. Se você não estiver aberto, você nunca vai compreender as pessoas que estão ao seu lado. É a mesma coisa. Porque é relacionamento. É caminhar com Ele. É andar com Ele. E para isso eu preciso o compreender. Porém, nós vemos na Bíblia e fora dela, Deus sendo constantemente mal entendido. Porém, um homem que deseja compreender, aquela pessoa que tem sede, como é bom falar das coisas de Deus para alguém que está sedento, para alguém que está desejoso. E como é triste, como é difícil, como é pesado falar para alguém que não quer entender. Como é desanimador. Mas para alguém que quer compreendê-lo, que está desejoso, Deus tem prazer em se revelar para este. Deus tem prazer de saciar a sede desse. Deus tem prazer em saciar a tua sede nessa noite, de escrutinar os teus olhos e fazer que você o veja pela fé e o compreenda. E você vai se sentir tão bem, dizer como é maravilhoso esse Deus. Como é maravilhoso andar com Ele. Noé foi um homem mal compreendido em seu dia. Porque instruído por Deus, começou a construir aquela arca e começou a pregar para aquele povo e anunciar um dilúvio, anunciar uma chuva. Algo que nunca tinha ocorrido na terra. Agora, irmãos, aquelas pessoas que andam com Deus, normalmente elas são mal entendidas, elas são mal compreendidas porque é Deus nelas. E Deus é um mistério para o incrédulo. Para nós é um mistério revelado. Nós atravessamos a cortina, o véu. E o incrédulo está do outro lado. Então, ele foi mal entendido. E ele foi taxado como um louco. E muitas vezes nós somos também taxados como loucos. Eu mesmo, antes da fé, taxava crente como doido. E a pessoa na mente natural, ela não compreende as coisas do Espírito de Deus, diz a palavra, porque para ela lhe parece loucura. Porém, as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Você não vai entender Deus na sua mente natural. Se fosse assim, todos os cientistas eram convertidos, eram pessoas de Deus, um exemplo na fé. No entanto, não são. No entanto, você
que pode ter um grau de instrução primário, você sabe muito mais sobre Deus do que a pessoa mais culta dessa terra. A samaritana sabia muito mais sobre Deus do que aqueles religiosos, fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes do seu tempo. E ela, uma mulher que já tinha tido 5 maridos, mas quando encontrou com Jesus, o reconheceu. Ela compreendeu. Foi uma revelação para ela. Ela estava de coração aberto. Ela estava pronta para receber. E aquilo foi entendido. Então nós falando aqui a respeito de Noé, como ele poderia ser compreendido? As pessoas não entendiam porque, na realidade, nunca havia chovido. Não havia chuva alguma. E eles poderiam perguntar para Noé: onde está a chuva, Noé? Ele tinha que dizer: não sei. Mas eu só sei que vai vir. Mas como vai vir se não tem nenhuma água lá em cima? Se nunca choveu? Pode ser que não tenha nenhuma água lá em cima, mas Deus disse que vai chover. E se Deus disse que vai chover, mesmo que não tenha lá em cima, Ele pega daqui de baixo, coloca lá em cima e derrama a chuva. Porque se Ele disse, Ele fará. Isso é fé. E ninguém consegue agradar a Deus sem fé. É impossível, diz a Bíblia. Você não compreende se não for por fé. Você não alcança se não for por fé. Você não caminha com Ele, você não aceita, você não recebe se não for por fé. Noé foi mal compreendido. Porém, o que Deus disse que faria, fez. O que Deus diz que vai fazer nesses dias, Ele fará. A terra está sendo entesourada ou preparada para um juízo. Isso é eminente. A natureza já está dando esses sinais. Tudo mostra que está muito próximo isso. O juízo de Deus, o arrebatamento da igreja. E isso tem que ser pregado e as pessoas têm que ter temor sobre isso, têm que se voltar para Deus, porque é a única esperança que elas têm, como tinha nos dias de Noé, a arca. E Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até que Noé entrou na arca e se fechou. Às vezes a pessoa só quer compreender aquilo que lhe é conveniente. E às vezes, nesse contexto, Deus não é conveniente. Isso fica para o futuro. Isso fica para outro momento da vida. Meu Deus, gente, olha, tem coisas que acontecem que a gente tem que ter temor e dizer: Deus, graças a Deus pela tua misericórdia. Porque constantemente é assim. Pessoas que você está conversando com elas, saudáveis, bem. Passe uma semana, você recebe a notícia: fulano morreu. E você tem que pôr a mão na cabeça e dizer: Deus, graças a Deus pela tua misericórdia, que tu me desse mais um dia de oportunidade. Tu me desse mais um pouquinho de tempo para te compreender, para ter uma chance. Que chance o homem terá se ele não entender o propósito de Deus para a sua vida? E não entendendo, ele não entrou no propósito, no plano de salvação, no plano de Deus para a sua vida. E não entrando, ele vai colher as consequências do seu erro. Então, que chance ele terá? O que ele vai dizer depois?
Vai dizer que não entendeu? Que tinha um monte de religião, um monte de igreja, ele não sabia? Isso tudo é filtro. Essas confusões, essas divisões, muitas vezes, essas dificuldades, esses escândalos, eles têm que acontecer mesmo. Porque é filtro. Aquele que é de Deus vai passar por eles e vai chegar, sabe aonde? Não é na confusão, não é naquilo que está errado, mas vai chegar em Deus, porque é o que ele está buscando. Ele não está olhando e nem medindo as pessoas e as coisas que estão em sua volta. Ele quer o Senhor, ele quer a salvação, ele quer uma resposta, ele quer compreender. E aquilo que você espera por fé, isso você receberá. Agora aqueles que olham em sua volta julgando a tudo e a todos, como se ele não tivesse nenhum defeito, se auto-justificando, o que se pode ser feito por este? Se ele mesmo não quer. Como ajudar alguém que não deseja ser ajudado? É igual aquela história do rapaz que estava morrendo, e parece que era um rio que estava subindo, ele estava em cima de uma casa, e ele pediu a ajuda de Deus para sair dali. Chegou um barco oferecendo, ele não quis. Veio um helicóptero, ele não quis. Aí teve outra situação lá, ele também rejeitou. Fim das contas, morreu, ele não queria ajuda. Ele queria que ele, por ser a pessoa mais especial do mundo, que Deus abrisse lá os céus, estendesse a mão e puxasse. E a gente chega a ser infantil a esse ponto, achando que Deus vai se manifestar dessa forma só para nós. No dia que isso acontecer com alguém, pode saber que não foi Deus, porque essa não é a maneira dele. Ele nunca disse na sua palavra: os meus anjos aparecerão e dirão isso e aquilo. Não, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E o que está acontecendo aqui é exatamente a sua vontade, a vontade de Deus para com a sua vida, para que você o entenda. Isso aqui não é pastor, não. Isso aqui é Deus, é obra de Deus. Isso é o Espírito Santo. Isso é o povo de Deus reunido para aprender do Senhor, para compreendê-lo melhor, para poder fazer a sua vontade. Isso é misericórdia de Deus para nós. Mas infelizmente, se você, quem me ouve, quem me assiste, entender Deus mal, irmão, tenha misericórdia, fala: Deus, eu quero te compreender melhor, Senhor, perdoa-me, eu não ouvi direito. Às vezes a gente está pregando no púlpito, tem gente que entende as coisas tão errada, que você até se assusta, você fica assustado. Noé foi mal compreendido. Elias foi mal compreendido por sua nação. Foi mal compreendido pelo seu povo. Como pode um homem se levantar condenando a sua nação, condenando a sua pátria, condenando ao seu rei? Mas todos estavam corrompidos, todos estavam em pecado, todos estavam errados. Ele tinha que fazer aquilo mesmo. Aquilo era Deus advertindo o povo para que o povo caísse em si e se arrependesse dos seus maus caminhos. Se alguém não alertasse aquele povo, como é que eles iam compreender que eles estavam errados? Como é que eles iam se despertar? Mas Elias não foi aceito, Elias foi mal entendido. Ele foi mal compreendido. Mas ele estava seguindo a Deus. Não foi Elias que eles compreenderam mal, mas foi o Espírito Santo de Deus em Elias. Não foi Noé que eles compreenderam mal, mas foi o Espírito de Deus em Noé. Eles estavam compreendendo mal, não era Noé, mas era Deus.
Eles estavam compreendendo o mal, não era Elias, mas era Deus. Porque era Deus ali fazendo aquilo. E é Deus operando hoje, como sempre operou na vida dos seus homens, na vida dos seus escolhidos. E a pior besteira, irmão, a pior tolice é você compreender mal o ministério de Deus na vida de um homem. Tenha temor sobre isso. Às vezes as pessoas querem julgar mal e querem que o pastor, seja quem for que esteja na frente, seja um extraterrestre, uma pessoa diferente, uma pessoa que não dorme, que não come, que não tem necessidades, que não ri, que não brinca. E não é assim. E quantas pessoas tropeçam no ministério, tropeçam em Deus, porque olha para o homem. As pessoas tropeçaram no próprio Jesus, porque olhou para o filho do carpinteiro. Você é o filho do carpinteiro, eu conheço ele. Conheço sua mãe, conheço seus irmãos. Deus sendo mal entendido. Tropeçando porque está olhando para o homem. Olhe para Deus. Olhe para o que Deus está falando com você nessa noite. Olhe para o Senhor. Não tenha temor. Creia em sua palavra. Você tem a palavra dele aí com você. Nós não estamos vivendo aquele passado negro da igreja que ela tirou a palavra do povo, não. A palavra está contigo. Perto de ti, como diz o apóstolo, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que temos pregado. Creia nela, se apegue nela. Compreenderam mal Elias, compreenderam mal os profetas do Velho Testamento. Como é que eles se levantam, profetizando contra a sua nação, contra o seu povo. Não entenderam o propósito de Deus. Nem sempre as palavras de Deus irá nos agradar. Irá de encontro às nossas aspirações. Muitas vezes vai em choque. Muitas vezes vai completamente oposto. Mas você tem que ter ouvidos para ouvir, coração para discernir a voz de Deus. Se é a voz de Deus, pode falar aquilo que não me agrada, mas eu quero ouvir a si mesmo. Eu quero saber a si mesmo onde eu estou errando, onde eu preciso mudar, meu comportamento, minhas companhias, aonde eu ando, os ambientes que eu tenho entrado, e tenho gostado daquilo, e tenho me tornado muitas vezes um tropeço para as outras pessoas. E Deus quer mudar isso na tua vida. Deus quer mudar isso em você, que compreenda que Ele tem o melhor caminho, a melhor maneira. Sinta prazer em servir a Deus. Esteja entusiasmado pelas coisas de Deus, pelas coisas espirituais. Esteja sedento em conhecer a Deus. Aqueles que me buscam me acharão. Aqueles que batem será aberto. Aqueles que procuram encontram. Mas aqueles que se fecham, eles estão selando o seu destino, perde-se a esperança. Compreenderam mal a Jeremias. Agora olha só, gente. Você tem que saber discernir. A Bíblia diz que nem os loucos errarão. Nem os loucos. Vai ter sábio entendido errando a 1 milhão de quilômetros. E vai ter louco ali certinho. Só a mente de Deus para conceber uma coisa tão grande. Quando Jeremias se levantou e disse: olha, o cativeiro do povo será de 70 anos. O povo não aceitou aquilo.
Até porque existia muitas vozes, muitos profetas, muitas coisas. Apareceu um profeta lá chamado Ananias e fez uma promoção do cativeiro. Ele reduziu para 2. Ele tirou 68 anos do cativeiro. E colocou, não, o cativeiro só vai durar 2 anos. Agora, por que o de Deus é sempre mais difícil? Por que é mais fácil acreditar na voz errada do que na certa? O diabo sabe muito bem disso. É mais fácil. Sabe por quê? Porque a errada, ela é mais agradável. Ao primeiro momento, você olha, que você ouve, ela parece melhor. O que era mais fácil? Um cativeiro de 70 ou um cativeiro de 2? Pessoal, eu prefiro de 2. Eu sou mais esse profeta aí dos 2 anos. Eu fico com Ananias, esse aí eu estou com ele. Esse é melhor. E a maioria do povo ficou com Ananias. Sabe por quê? Porque Deus estava sendo mal entendido. O povo estava fechado para Deus. O povo só queria ouvir aquilo que lhes agradava. E sabe o que aconteceu? Aquele profeta morreu. Jeremias falou, tá, você está dizendo isso? Pois eu te digo, daqui 1 ano tu irás morrer. Passou 1 ano, o profeta morreu. Aí o povo deve ter pensado, eu acho que é 70 mesmo. Eu acho que é 70 anos. Então qualquer pessoa que segue a Deus, irmãos, ela será mal compreendida. O próprio Jesus foi mal compreendido, os profetas foram mal compreendidos. Mas que haja temor no seu coração, que haja temor em nosso coração, em poder aceitar a vontade de Deus. Olha, o que Cristo orou? Seja a tua vontade, não a minha. Aceitar a vontade de Deus, porque muitas vezes ela vai vir de uma forma que vai ser um divisor de águas na nossa vida, como foi ali o profeta Jeremias para o povo de Israel. Vai ser um divisor de águas. Você vai ter que escolher o que você vai aceitar. Se é a proposta de Satanás ou a proposta de Deus. E a proposta de Satanás, muitas vezes ela vem disfarçada como de proposta de Deus, como foi aquele profeta. Aquilo era o diabo. Não é profeta coisa nenhuma. E você vai ter que decidir. E a tua decisão vai determinar o teu destino amanhã. O que você decide hoje, amanhã você vai colher o fruto da sua decisão. E você vai receber conforme o que você decidiu. Decida tampar os ouvidos para todas as vozes falsas. Decida tampar os seus ouvidos para a idolatria, para o evangelho falso, fabricado. Decida tampar os teus ouvidos para a incredulidade, para aquilo que não edifica, e abra completamente os teus ouvidos para a palavra de Deus, para o Espírito de Deus, para aquilo que Deus tem para a sua igreja, de verdadeiro, de genuíno, de eterno, de sustentável, de sólido. Não construa a tua casa sobre areia, de uma estabilidade, tentando mostrar uma coisa melhor. E Jeremias disse assim, olha, Jeremias disse, eu não vejo nas escrituras registrado algum profeta se levantando para profetizar a paz. Que coisa aquilo que ele fala. Parece que o profeta só levantava para estragar o prazer do povo. Mas ele estava mostrando para nós que o profeta só vem quando as coisas não vão bem. Se você analisar a Bíblia, quando Jeremias chega, o povo estava ruim. Quando Elias chega, o povo estava ruim. Quando João Batista aparece, o povo estava péssimo.
Mas ele chega para mostrar Deus para o povo, para trazer Deus para o povo e para o povo poder entender que eles estão errados, que eles estão longe de Deus e que eles precisam se aproximar do Senhor, compreender a sua vontade, ver que Deus não mudou, que é necessário se arrepender, se separar, andar na sua palavra, viver para Ele. É isso que Deus deseja para você. Não existe vida fora dEle. Não existe salvação fora dele, não existe segurança, não existe conforto, não existe tranquilidade, não existe nenhum benefício sequer. É tudo instável, é tudo ilusório, é uma ilusão. Tudo que você tem, carro, casa, dinheiro, saúde, fora de Deus, é ilusão, aquilo ali não é nada. Mas qualquer coisa que você tiver na presença de Deus, aquilo é eterno. Aquilo é eterno, aquela paz, essa paz que a gente sente hoje, ela é eterna. A salvação, a alegria, o gozo do Espírito de estar em sua presença, de ter esse momento como melhor prazer, é eterno. Isso não passa. Você fica 40 anos, 100 anos servindo a Deus e parece que você se converteu ontem. Por quê? Porque aquilo é eterno. E Deus quer que nós entendamos isso. Agora, existem muitas barreiras que precisam ser quebradas na sua vida, barreiras espirituais, barreiras psicológicas, barreiras religiosas. Irmão, quebra essa barreira na tua vida, esta prisão. Pessoas que não entregam a vida para Jesus porque elas estão amarradas do pé à cabeça, espiritualmente. Elas estão ali, e elas até compreendem alguma coisa, mas elas não têm fé suficiente para romper essa barreira. Rompe essa barreira nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, e tenha a sua vida plenamente abençoada por Deus, transformada por Deus, salva por Deus, e você vai compreender a sua perfeita e agradável vontade para a sua vida. Você vai dizer assim: eu nasci para o louvor do Senhor, eu nasci para engrandecer o seu nome, eu nasci para servi-lo, eu sou escravo do meu rei. Aquele escravo de orelha furada que tinha lá no Velho Testamento, que o escravo poderia ser liberto, mas aquele escravo que era liberto e furava a sua orelha, ele estava dizendo com aquilo que ele preferia ser escravo. E a nossa orelha foi furada. Por quê? Porque nós escolhemos servi-lo. Nós escolhemos servi-lo. Prestar serviço a Ele. Irmãos, é tanta coisa que eu podia falar aqui. Eu fico com medo de nós ficarmos aqui até meia-noite, acontecer igual aquele culto de Paulo, pessoas dormirem, caírem da cadeira. Os magos foram mal compreendidos. Eles estavam lá no Oriente, e eles viram a estrela, e eles tinham lido nos escritos que Daniel tinha colocado ali na Babilônia. E eles leram a respeito da estrela de Jacó, e eles viram, e aquilo foi uma revelação, e eles foram atrás, porque eles queriam ver o Messias, eles queriam ver um Salvador. E eles chegaram, entraram ali em Jerusalém, e começaram a gritar: onde está aquele que é o rei dos judeus? Onde está o Messias? E aí você vê, o povo não sabia nada daquilo. Que coisa mais estranha. Veja o tanto que isso é estranho, gente. Presta atenção e veja o tanto que isso é estranho. Os magos lá do Oriente, que estavam a quilômetros e quilômetros de distância, sabiam a respeito do Messias. E aquele povo que era da terra dele, que era o povo de Deus, não sabia nada a respeito. Que estrela? Não é como muitos pensam, não.
Não é como o catolicismo fala, não, já está mais do que provado isso, até na mídia. Não é nós que determinamos, não é a igreja que determina. É Deus que é conhecido por aqueles que buscam, por aqueles que creem, por aqueles que abrem o seu coração para aquilo, se inclinam para Ele, que estão desejosos, que estão sedentos por Deus. Não é como os religiosos pensam, não é como muitos daqueles que estão atrás dos púlpitos ou em qualquer outro lugar pensam. Mas isso é Deus te amando, isso é Deus indo ao seu encontro, se fazendo conhecido, se fazendo compreender. É Deus, porque se Deus não se fizer compreender, através do seu Espírito, convencendo o seu coração, das suas necessidades, do que você precisa, se não é Deus, você não alcança nunca. Isso é Deus indo de encontro ao homem. Isso é Deus nos amando, isso é Deus se revelando, fazendo conhecido como fez para aqueles magos. E eles chegaram ali e ninguém sabia. Deus tinha sido mal interpretado pelo seu próprio povo. E ele não foi compreendido. Jesus quando nasceu, é tanta coisa, Jesus quando nasceu também não foi compreendido. Ali os magos vieram, ninguém sabia, eles foram até lá, reconheceram, adoraram. Ele veio ao mundo, as pessoas não compreenderam aquilo, acharam que é isso. Mas eles nem se casaram, ela está grávida. Eles não sabiam que aquilo era uma obra do Espírito Santo, eles não compreenderam aquilo. E ele foi mal entendido desde o seu nascimento. E certo dia um rabino vai ter com ele à noite. E alguns falam, mas ele foi à noite. Mas é melhor ir à noite do que não ir de jeito nenhum, de dia ou de noite. Tem gente que não procura nem de dia nem de noite, ele pelo menos foi à noite. Talvez para não ser visto, porque ele era uma pessoa da autoridade dos religiosos. Como se diria, dos concílios ali. Ou talvez ele passou o dia com muitos afazeres e não deu tempo, e ele foi à noite, e Jesus também ele não conseguiu encontrá-lo. Enfim, ele foi à noite ter com Jesus, e ele disse, Senhor, e ele deu um testemunho que muita inveja muito de nós. Ele disse, Senhor, eu sei que Tu é mestre em Israel, eu sei que o Senhor não pode fazer esse sinal se Deus não estiver contigo. E ele deu um bom testemunho de fé. Ele falou muitas coisas que poderiam dizer, esse homem é um homem de Deus, esse homem é convertido, esse homem merece ser membro da igreja, merece ser batizado e tudo. Ele disse aquelas coisas, mas Jesus disse para ele, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Embora você está dizendo que eu sou Jesus, embora você está dizendo que eu sou o Messias, mas isso de uma forma histórica, de uma forma mental, qualquer um pode dizer, qualquer um pode falar, até uma criança, um velho. Mas se a pessoa não nascer de novo, ela não pode ver o reino de Deus, ela não pode compreender a Deus, ela não entra no reino. Aí Nicodemos não entendeu, pode um homem velho voltar para a barriga da sua mãe e nascer? Ele trouxe aquilo que era espiritual para o natural, para mostrar e provar que ele entendia a Deus, ele andava com Deus apenas de uma forma natural. Ele só compreendia o que sua mente alcançava. Ele não tinha entrado no Espírito. Ele não estava andando de uma maneira sobrenatural pela fé. Ele não tinha alcançado a compreensão real. Deus estava sendo mal entendido por ele. Mas Jesus disse para ele, olha, o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. Você tem que nascer do alto, Nicodemos. Você tem que ser uma nova pessoa.
O velho Nicodemos religioso tem que morrer e tem que surgir um novo homem. Você tem que se tornar uma nova pessoa para caminhar com Deus, compreendê-lo, saber a sua vontade para a sua vida. É por fé que nós compreendemos a Deus por meio da sua palavra. As pessoas em Israel não compreenderam o que aconteceu no dia de Pentecostes. Eles disseram assim: mas esse povo está tudo bêbado. 9 horas da manhã. O que é isso? Deus estava sendo mal entendido por aquele povo. E quantas vezes nós somos mal entendidos? A gente está aqui, cheio do Espírito Santo, louvando, gritando, falando em línguas, adorando a Deus. Às vezes pessoas passam ali na frente ali e olham assim assustadas. Bando de doido. No dia com Deus mesmo, eu estava aqui na frente, eu vi quando uma passou assim, ela deu uma paradinha e olhou assim. O que está acontecendo ali? No dia de Pentecostes foi a mesma coisa. O que esse povo está dizendo? Está todo mundo bêbado ali. Mas Pedro se levantou e começou a pregar e começou a falar. E a Bíblia diz ali que um grupo ouviu o que Pedro dizia. E Pedro disse para eles: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E eles aceitaram aquilo. Havia uma multidão de todas as nações ali em Jerusalém, muita gente mesmo. E a Bíblia diz que 3.000 pessoas naquela noite entregaram a sua vida, naquele dia, entregaram a sua vida para Jesus e foram batizadas em seu nome, nas águas. E é interessante que eles diziam assim, compungiam seus corações e diziam: o que faremos para ser salvos, irmãos? Olha como é diferente, gente. Gente, por favor, me escute. Tenha essa vontade de ser salvo. Tenha essa vontade de se aproximar de Deus. Pergunte para Ele, pergunte para quem está caminhando mais na fé: o que eu faço, irmão? O que eu faço? O que eu tenho que fazer, eu faço. E eles disseram em voz alta: o que faremos, irmãos, para ser salvos? O que faremos então? Nós matamos o justo, Jesus Cristo, nós não entendemos quando Ele veio. O que nós temos que fazer agora? Pedro deu a receita: arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados em seu nome, e vocês vão receber o mesmo que eles receberam aqui, o dom do Espírito Santo. Uma alegria contagiante, uma graça, um poder sobrenatural que ninguém entende, mas que você regozija quando você entra nele. Aleluia. Você quer vencer as barreiras nessa noite e compreender a Deus, e entrar em sua vontade por fé e aceitar o invisível? E aceitar um Deus invisível, e aceitar a sua palavra, e aceitar a maneira de Deus? Esta é a maneira de Deus. O que está acontecendo aqui essa noite é a maneira única, exclusiva de Deus, para você se achegar a Ele, para você compreendê-lo, para você mudar a sua vida, para você fazer a sua vontade. Esta é a maneira, esta é a forma, não tem outra. Confirma isso na Bíblia. Se não foi isso que Jesus fez, se não foi isso que os apóstolos fizeram, os profetas, confirma isso.